Ok, então essa é a população mundial em porcentagem, como ela era em 2017. Eu creio que não, em termos percentuais não mudou muito. O país mais populoso do mundo é a China, seguido da Índia, seguido dos Estados Unidos, seguido da Indonésia e quinto o Brasil, né? Nós somos 220 milhões aproximadamente, que é a soma dos outros países, né? Ou seja, nós somos hoje 7 bilhões e 500 milhões de pessoas aí no planeta e estranhamente um detalhe que talvez passe despercebido é que nós conseguimos alimentar essas pessoas. É claro que há problemas de distribuição de renda, distribuição de alimentos, mas de modo geral hoje as pessoas morrem muito mais por estarem supernutridas do que subnutridas. E mesmo numa crise dessa como o fechamento de portos, de aeroportos, a quarentena, você estranhamente tem segurança alimentar, você vai ao mercado, você vai aos lugares e a comida ainda não está faltando, né? Como que isso é possível? Bom, isso é possível dado a uma história de design e desenvolvimento de tecnologias que é do final do século XIX e do começo do século XX. E essa história que eu vou contar agora, que mistura química, história, física, política, economia e outras coisas mais, geografia. Então, nessa dimensão de mostrar um conteúdo e contando a história, seria isso que nós vamos ver agora, né? Primeira coisa que temos que entender do ponto de vista químico e físico, por isso que eu dizia que as ciências elas operam por camadas, onde uma deita-se sobre a outra, né? Você vai ter a matemática como a base, depois a física, depois a química repousando na física, a biologia na química e assim por diante. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, e que, lembrando daquilo que eu falava que os alunos não sabiam que tinha célula, coisa parecida, é que nós somos criaturas feitas de ar, por estranho que pareça, né? Nós somos feitos, em grande parte, da maioria das coisas que tem no ar, certo? Então nós temos aproximadamente essa quantidade de átomos no nosso corpo, 7 bilhões, 7 com 27 zeros, aqui não sei que número daria, mas esses átomos vieram de estrelas, portanto, formaram o planeta Terra e estão emprestados agora no nosso organismo e um dia voltarão, né? Há átomos de oxigênio e de hidrogênio combinados formando moléculas de água. Por isso que o oxigênio é 65% do meu corpo, 18,5% é carbono, 9,5% é hidrogênio e 3,30% é nitrogênio, né? E é sobre o nitrogênio que nós vamos falar hoje. Porque o nitrogênio é o elemento químico mais abundante na atmosfera, no ar terrestre, né? E o que acontece com o nitrogênio? Quando nós inspiramos, ele entra no nosso corpo, basicamente não sofre nenhuma, não sofre nenhuma alteração e é expelido da forma que entrou e volta para a natureza. Não obstante, o nitrogênio é o elemento, o bloco elementar que forma plantas, que forma a estrutura das fibras das plantas. Então o nitrogênio precisa ser retirado do ar, colocado à disposição das plantas na terra e assim vai alimentar as plantas. Quem faz esse processo? Primeiro, raios, segundo, bactérias que ao morrer se decompõem, né? O problema é que, desde daquela história que nós vimos da Revolução Agrícola, a humanidade teve acesso muito limitado a nitrogênio. A ureia, presente nas fezes dos animais, na nossa, na urina, enfim, basicamente nós aprendemos a adubar, a nitrogenar o solo com fezes. Foi assim que a gente fez por muito tempo, né? E o que acontece é que esse químico, William Crookes, no ano de 1898, fazendo uma leitura em Cambridge, o ano é 1898, ou seja, fazem 122 anos atrás, ele disse, olha, naquela época o mundo tinha um pouco mais de 1,5 bilhão de pessoas. Se nós não encontrarmos formas de alimentar as pessoas, de produzir mais alimento, nós vamos entrar numa grande crise por comida em 20 anos. O mundo vai entrar em colapso. E ele estava certo, seus cálculos matemáticos, né? Por quê? Porque até o ano de 1500, antes das navegações, da descoberta da América, nós éramos 461 milhões de pessoas. Esse número era estável desde a Era de Cristo, basicamente. Com a descoberta da América, dessas grandes padarias e uma variedade maior de animais, nós passamos em 400 anos de colonização da América, exterminando os que viviam aqui e trazendo sequestrando pessoas da África para trazer para cá, trazendo imigrantes europeus, a gente chegou no ano de 1900 a
65 bilhão de pessoas no planeta Terra. Era muita gente. E o Croc sabia que isso tinha um limite, né? E o que a humanidade usava para fertilizar os seus campos nessa época? Basicamente, como eu disse, fezes. Isso aqui é uma montanha, para vocês terem ideia da escala, está aqui um ser humano, aqui o tamanho da montanha, de guano. O que é o guano? Guano são ilhas próximas do Peru que são feitas de fezes de pássaros, né? O mar do Peru é muito fértil, então os pássaros vêm lá se alimentar e por milênios eles foram depositando suas fezes e criaram essas montanhas de fezes, de guano, né? E o guano, depois que a América foi descoberta, tornou-se o maior produto de exportação da América do Sul. Tanto que o Peru, por volta de 1800, era o país mais rico do mundo exportando guano, fezes de pássaro. E aí o que acontece? A Alemanha, um detalhe, a Alemanha ainda não era país nessa época, né? A Alemanha era montado de principados e tal, e para o guano do Peru chegar nos Estados Unidos, na Europa, passava por uma série de fronteiras, de países, de alfândegas, então era bastante complicado. Só que o Peru, esse é o mapa da América, então, antes da guerra entre Peru, Bolívia e Chile. Olha, o Chile vinha até aqui, né? A Bolívia tinha acesso ao mar, e o Peru, então, exportava o guano. Só que o Peru não usou esse dinheiro para criar infraestrutura, o Peru usou esse dinheiro gastando com um exército, esbanjou o dinheiro. E o que acontece? O guano ficou escasso. Por quê? Porque levou vários anos para aquilo ser produzido, quando aquilo foi arrancado, os pássaros pararam de voar até naquelas regiões costumeiras. Então o Peru entrou numa séria crise. E aqui nessa região entre o Chile, a Bolívia e o Peru existe um negócio chamado Deserto do Atacama. Olha só. O deserto do Atacama ainda está lá. Essa é uma foto do deserto do Atacama que mostra como ele é coberto. Ele é coberto de um negócio que eu já vou falar o que é. Todavia, essa região aqui ninguém se interessava, por quê? Porque não produzia nada, é um deserto salgado, e inclusive diziam que aqui era a caça do diabo, o cacileiro do diabo, porque o diabo morava nessas terras. E o que acontece? Um dia um pastor alemão, que o Chile foi colonizado por alemães, um pastor alemão, não um cachorro, um pastor alemão, um religioso alemão, ele veio até o Chile e teria que ir até La Paz, e o caminho mais curto era atravessando o deserto. E o que acontece? Ele pega lá alguns nativos para acompanhá-lo, e eles não queriam atravessar o deserto de nenhum porque ali era a morada do diabo. E o pastor fala, bom, se o diabo mora ali, então sou eu mesmo que tenho que encontrá-lo, vamos lá. Eles começam a atravessar o deserto, chegam ali e vão acampar, e à noite, quando acampam e os nativos fazem fogo, ele percebe o que se tratava. Essa parte branca do deserto, na verdade, é salitre, e o salitre é incendiário. E o salitre começava a pegar fogo, por isso que eles se assustavam. Mas a sorte é que o nosso pastor também era químico, e ele leva uma amostra de solo e analisa e vê que é salitre. Então, o mundo que perdeu o guano do Peru passou a ter o salitre do Atacama. E o salitre podia ser usado para fazer pólvora, e usado para fazer fertilizante nitrogenado de ureia. Logo, essa região do Atacama passou a entrar em disputa, né? Por quê? Porque passou a ter essas usinas que extraíam salitre. Então, o que acontece? O Chile agora entra em guerra com o Peru e com a Bolívia pela região, e o Chile investe o dinheiro do salitre em navios, em uma melhor infraestrutura, e o Chile acaba ganhando a guerra. Então, eu acho que a Bolívia perde esse território, o Chile agora vem até aqui, né? E a Bolívia até hoje não tem acesso ao mar, certo? E o Chile, então, passa a exportar salitre. O problema disso é que esse grande país aqui, no norte da Europa, a Alemanha, estava se tornando um país no final do século XIX. E, notem, a Alemanha não tinha colonizado a América, não tinha uma colônia na América. A Alemanha não tinha colonizado a África. A Alemanha não tinha colonizado nada porque não era um país. Então, logo, eles não tinham recursos, esses recursos de salitre, de matéria-prima. Então, a Alemanha tinha um grande rancor e uma grande mágoa para com o resto da Europa, nesse sentido de eles não doaram nada para eles da África, das colônias, né? E a Alemanha então se torna um país no final do século XIX, e a Alemanha tinha esse pesquisador chamado Fritz Haber, certo? O Haber, se vocês lembrarem, era um químico, e ele estava lá na palestra do Croix, quando ele falava: o mundo precisa descobrir novas fontes de fertilizante ou morreremos de fome. E ele era um jovem naquela reunião e saiu com aquilo na cabeça. E um dia, já se sabia, né, todo mundo sabia que o ar era feito de nitrogênio.
E um dia, então, depois de muito pesquisar, ele descobriu como sintetizar o nitrogênio do ar. Ele desenvolveu uma câmera, um sistema em que, usando energia elétrica e fitas de tungstênio, halogênio, ele conseguia, através da eletricidade, extrair o nitrogênio que está no ar e sintetizar isso em amônia líquida. O problema foi que ele fez um protótipo do tamanho desse mouse e por 24 horas de funcionamento ele produzia uma colher de chá de amônia. Evidentemente que ele descobriu como fazer. Agora ele precisava de escala. E o que ele procurou? Ele procurou o governo não tinha dinheiro, então ele procurou a maior empresa da Alemanha na época, que era a BASF. Badische Anilin-Soda-Fábrica. Notem que o logo deles é Nós Criamos a Química. Por quê? Porque eles eram uma das empresas mais ricas do mundo justamente porque eles produziam anilina. E a BASF era dirigida por um sujeito chamado Karl Bosch. Né? Por que produzir anilina deixou eles ricos? Vejam só como a história está interligada e cheia de acasos. Né? Porque nos Estados Unidos da América estavam desenvolvendo um novo tipo de roupa para cowboys e para mineiros, que ficou conhecido como jeans, que se usa até hoje. Então usou-se a anilina, né, o corante azul, a maioria das calças jeans ainda são azul, até hoje, para tingir essa roupa, esse material, e assim essa empresa, por causa da calça jeans, tornou-se extremamente rica. E o seu diretor, o Karl Bosch, pôde então, outro químico, pôde então pegar o projeto do Haber e falar, olha, eu vou transformar isso daqui em escala, eu vou transformar isso numa empresa. E foi o que ele fez. Nessa sede da BASF em Opal, que existe até hoje, ela é assim hoje, fica na divisa com a França, ele criou então essas bombas, o que ficou conhecido como planta Haber-Bosch, os dois sobrenomes, e começou a produzir então amônia em grande escala, começou a produzir fertilizante em grande escala, mas para isso ele teve que desenvolver metalurgia, e aí vieram submarinos, teve que melhorar o aço inglês, ou seja, para produzir amônia, a Inglaterra se industrializou e se transformou na melhor indústria do mundo. Né? E o que acontece? O rei, então, Wilhelm III, na época, era o imperador do recém-estado da Alemanha, decreta a guerra contra a Europa e perde a Primeira Guerra Mundial. Né? E essa fábrica, então, ela é desmontada, ela é destruída, sofre vários ataques, né? Mas os franceses e ingleses não conseguem quebrar a patente. E então o Bosch, aquele presidente da BASF, tem a ideia de, para reerguer a Alemanha, juntar as três maiores empresas, a BASF, a Horst e a Bayer, e criar a IG Farben. Tá? Então, note que nesse processo de alimentar pessoas, eles agora tinham criado uma nação extremamente poderosa. E agora, com o final da Primeira Guerra, eles estavam com o problema do Tratado de Versalhes. Então, na década de 30, ascende ao poder na Alemanha esse sujeito aqui, chamado Adolf Hitler, reunido aqui com o Karl Bosch, e ele pergunta se é possível transformar então carvão em gasolina, porque a Alemanha tinha agora muito fertilizante, era o país que mais tinha, mas não tinha acesso a petróleo, só tinha a Rússia e os Estados Unidos. E aí ele fala que tem jeito, o Bosch diz, o Bosch e o Haber falam, tem jeito de transformar carvão, porque carvão a gente tem bastante na Alemanha, em gasolina. Só que a gente vai fazer uma fábrica longe da fronteira com a França. E aí o Hitler concorda, eles constroem a IG Farben em Leuna, uma cidade no centro da Alemanha, que era o lugar mais armado da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Agora com gasolina, né? Com fertilizante e com muita raiva no coração e com muito rancor, a Alemanha decreta a Segunda Guerra Mundial. Né? E por que eu estou trazendo a história dessa empresa? Porque foi dentro da IG Farben que funcionavam os campos de concentração, que agora o Holocausto completou 75 anos, né, nesse mês de abril, e os campos de concentração, então as experiências lá performadas por médicos, por todo tipo de do exército do mal que operava esses campos da concentração, operavam dentro da IG Farben. Então lá tem o aspecto da multiestabilidade, uma empresa que nasceu para fazer corante, para tingir roupa, torna-se uma empresa que produz fertilizante, torna uma empresa que produz combustível, que torna uma empresa que vai produzir gás, uma empresa que vai produzir o Holocausto. Né? E, evidentemente, agora, com recursos de petróleo, com uma indústria de ponta, a Alemanha cria, por exemplo, a Luftwaffe e começa a conquistar a Europa
e temos a Segunda Guerra Mundial, né? E os alemães só perdem a Segunda Guerra Mundial, entre outras coisas, só perdem é complicado, mas entre outras coisas perdem porque os aliados conseguem destruir Leuna, uma foto, depois de mais de 1.200 incursões sobre essa fábrica. E aí então os alemães correm a seco, aquelas famosas imagens de tanque sendo puxado por cavalo e tal, e aí não tem mais como manter a máquina de guerra. Bom, essa é o fim dessa triste história, né? O Will Haber era um judeu, o problema é bem complexo, isso dá para ser explorado, né? Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é como a ideia de resolver o problema da fome resultou num excedente que resultou numa guerra, né? Então, você depois podem olhar esses gráficos com mais calma, vocês vão ver que aqui, desde 61, os grandes produtores de fertilizante nitrogenado do mundo, você tem a China, né, a partir de 80 se tornando a maior, os Estados Unidos já foi grande, é um agente muito grande, mas é segundo, a Alemanha se mantém estável e o Brasil produz muito pouco fertilizante nitrogenado, a despeito de sermos um dos países maior produtor de grãos do mundo, né? Isso gera problemas para nós aqui dentro, do ponto de vista econômico. Então notem que a gente pode começar lá na física, contando uma história dos elementos químicos e chegar na economia do país, né? Basta você ir fazendo essas relações, né? Parte de uma educação inovadora e nessa coisa de ter uma história como ponto de ancoragem é parte da inovação da ciência moderna. Se vocês já leram Charles Darwin, A Origem das Espécies, ele é riquíssimo nesse tipo de coisa, quando ele mostra lá, por exemplo, a relação entre gatos e amores perfeitos. Tem um texto, depois vocês vão ler. Mas é esse tipo de criatividade, de juntar elementos que faz parte também de inovar, ou de transformar a educação em algo mais atrativo, né? Então, aqui está os números da produção por tonelada. Note que o Brasil produz muito pouco, mas aqui está o consumo. Note que o Brasil consome 3 vezes mais do que produz, ou 4. A China gera excedente, os Estados Unidos gera excedente, e então o que acaba acontecendo é que o Brasil fica dependente em 4 vezes de importar insumo, ou seja, a gente produz soja em solo brasileiro e a gente compra semente em dólar, o dólar está nas alturas, a gente compra pneu em dólar, combustível em dólar, fertilizante em dólar. Esse é um grande problema, né? Então, apesar da agricultura forte, o Brasil importa 75% dos fertilizantes que usa, né? Infelizmente, a gente ainda está naquele padrão pré-começo do século XX, que usa mais cama de aviário, que em essência são fezes, do que propriamente tecnologias assim. E por fim, só para finalizar esse tipo de exemplo, notem que esses pontos vermelhos do mapa são os lugares, aqui deságua o Mississippi, né? O Brasil não faz esse tipo de mensuração, então nós não sabemos. Porque nós estamos tirando o nitrogênio do ar, colocando no solo, e 50% não é aproveitado pelas plantas. Vai direto para os rios, que vai direto para os mares. E os mares nunca tiveram tanto nitrogênio assim. O que está acontecendo? Nós estamos criando um problema ambiental seríssimo, que são as chamadas zonas mortas. Note que aqui é o mar, e aqui esse mar azulzinho aqui é uma zona morta, porque não tem nem alga. Ele é um bloco de nitrogênio que não deixa a vida prosperar. Então nós estamos matando os oceanos, mas por outro lado podemos hoje ter capacidade de alimentar 7 bilhões e meio. Então esse é um problema para se pensar dessa coisa. Desenvolvemos uma forma de resolver o problema da superpopulação da alimentação, mas agora estamos enfrentando o problema de que nós... É claro que eles não sabiam disso na época, né? Eles estavam resolvendo o problema da fome, mas hoje esse problema ficou para nós. De que nós tiramos nitrogênio que naturalmente não estaria na água e no solo, e agora está fixado e há muito nitrogênio. Então esse é um problema que agora nós temos que resolver, gerando novas formas interativas, novos designs, novas soluções, né? Essa é assim, com esse exemplo que eu trouxe para vocês, eu quis mostrar como a sociedade opera. Surge um problema, acaba resolvendo, às vezes a resolução desse problema torna-se um problema maior, mas enfim, é assim que é o passo da humanidade, né? E como é que nós vamos passar por isso? Eu acho que o ponto de integração é o próprio da educação, né? Aqui é uma imagem do Escher, que é muito bacana, que ele está olhando para uma bola de cristal e está vendo a si próprio. Então, o futuro, eu acho que passa por nós próprios resolvermos os problemas, e é isso que é de você ter um problema que vai surgir em vários ambientes, vai surgir na economia, na sociedade, mas sobretudo nós que estamos em sala de aula. Na sala de aula surgem problemas como esse agora, de termos que dar aula de um modo não presencial,
Nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem as condições. Foi treinado para isso, mas nós mesmos vamos achar essa solução, porque não é possível esperar isso de outro lugar. Né? No caso, só para animá-los um pouco, animá-las, no caso do fertilizante, nós hoje usamos... hoje há uma grande tendência de desenvolvimento de micróbios, né, que vão fertilizar as plantas e vão se dissolver integralmente. A gente nem vai usar mais fertilizante nitrogenado, a gente vai comprar sacos de micróbios, né, de micro-organismos, colocar eles lá e eles vão resolver esse problema do nitrogênio, pode ser que criem outro. Né? Bom, então o que nós gostaríamos de ver hoje era exatamente essa questão da tecnologia, como ela nos acompanha, como ela nos define, de onde ela vem, e desde a antiguidade ela está presente. Poderíamos, se fosse um curso sobre tecnologia, falar de várias outras tecnologias, vários outros episódios, como as navegações e tudo mais, mas para esse primeiro módulo introdutório, então, era para a gente entender como as tecnologias fazem, como elas nos alteram, como elas nos modificam e como elas norteiam a sociedade. E se por um lado elas trazem perigo, eu não creio nisso, por outro elas também são quem nos salvarão do perigo. Então agora vocês têm algumas descrições, vamos nos comunicando para o mundo e durante a sexta-feira à noite a gente se encontra online. Para quem desejar, para quem não desejar não é preciso, a gente bate um papo. Eu vou deixar 2 aplicativos lá, depois eu explico para vocês. Tá ok? Um grande abraço, por hoje seria isso. Será postado na sexta à tarde e sábado à tarde vamos postar um outro módulo e aí no outro final de semana a gente vai postando mais. Um grande abraço para vocês.